física aqui no site aulad.com.br. Aulinha de hoje, associação de resistores. Tudo aquilo que tu precisa saber para fazer eletrodomésticos na tua casa, instalá-los, não só fazer. Primeiro de tudo, pessoal, isso é muito interessante na nossa aula de hoje, né? Eu vou falar sobre alguns componentes mais utilizados, tá, em concursos vestibulares. Então assim, ó, olhando para cá, eu desenhei cada representação gráfica que está presente em um mapa de um circuito. Então, esse fiozinho aqui com um montinho de ondinhas aqui, nós chamamos de resistor. Resistor. Para que serve esse resistor? Esse resistor, pessoal, nós já estudamos em aulas passadas, né? É aquele componente que de uma certa maneira resiste à passagem da corrente elétrica da minha instalação elétrica, certo? Então assim, ó, é interessante que além quando tu olhar essa aula, que tu vá procurar a minha aula de lei de Ohm, tá? É essencial para tu começar a entender tudo que eu estou falando aqui antes. Então assim, ó, um resistor é aquele aparelho que eu já falei em aulas passadas, que ele de uma certa maneira, ele regula a quantidade de eletricidade que passa. Tá? Esse outro componente aqui, pessoal, é como se fosse a fonte, a bateria, quem está me dando energia para o meu circuito, né? Na tua casa, geralmente é o painel que fica lá na frente, ou uma simples bateria que tu tem no teu carro, ok? Então isso aqui eu vou chamar de fonte, tá, pessoal? Interessante que se tu for começar a olhar a parte lá da química, né? Por definição, por uma certa, digamos assim, por votos, essa fonte, o lado positivo dela, geralmente é o lado maior, ok? E o lado negativo aqui, simbolizando o sentido do campo elétrico, certo? Aqui, pessoal, um dos elementos que eles são muito variados, tá? Isso aqui é a chamada lâmpada, aquelas lâmpadas de tungstênio, aquelas lâmpadas incandescentes. Aquelas lâmpadas antigas que tu tinha na tua casa, que começava a aquecer o filamento e emitia luz no comprimento de onda visível, tá? Então aqui nós temos as lâmpadas, tá? E ali embaixo, pessoal, as lâmpadas, se eu não me engano, elas são acentuadas porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Não deixe de assistir as aulas de português, que isso vai te ajudar muito na interpretação de texto, né? Então assim, outro elemento, nós temos as chaves, aquele interruptor que tu liga e desliga a luz, né? Então isso aqui é a chave que quando nós temos luz na nossa casa, é aquele interruptor que tu aperta e liga, tá? Aqui do lado é digamos assim, um fio com resistência nula. É um fio onde não tem resistência nenhuma, que eu vou colocar um fio com resistência nula. Então só vou botar aqui, ó, resistência nula, tá? Para começar a nossa aula, pessoal, de circuitos, tu tens que saber esses mínimos elementos para na hora de olhar o teu mapa do circuito. Então, o primeiro circuito que eu vou começar a falar é o circuito em série. É o circuito mais tranquilo e o mais fácil que pode cair em algum concurso de vestibular. Então, olha só, o que a palavra série te lembra, né? Tua escola, o teu ensino, geralmente tem sido feito em séries, né? Tem a primeira série, a segunda série, a terceira série e assim por diante. O que significa? Para ti ir para a segunda série, tu passa pela primeira, depois da segunda para ir para a terceira e assim por diante. Então quando eu falo essa palavra série, é uma coisa seriada, uma em relação à outra. Só que esse termo série, tá? Na parte de associação de resistores, eu estou me referindo aos resistores. Então aqui, ó, como eu já ensinei agora antes, aqui estão os resistores que eu estou representando. Então o que eu tenho? Digamos assim, eu tenho uma fonte, que é a tensão, ou voltagem, ou diferença de potencial. Por isso que é interessante, ó, procura aí no nosso canal a minha aula de lei de Ohm, que isso é essencial para te entender esses conceitos. Tá? Então aqui, ó, aqui é a fonte. Para que serve a fonte? Ela está me dando a energia que o meu circuito precisa. Se eu tiver essa fonte, eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois pontos, que de acordo com esse mapa do meu circuito significa, ó, entre esse ponto, se eu colocar aqui o mais da bateria e o menos, entre esses dois pontos eu tenho uma diferença de potencial de 150 volts. Tá? Se eu tiver uma diferença de potencial, obrigatoriamente surge aquela eletricidade, aquela chamada corrente elétrica que nós já estudamos. Então assim, ó, de um modelo, de acordo com o que eu vou desenhar, vamos supor que saia uma corrente elétrica por aqui. Lembra da minha aula, tá? Lembra da minha aula que eu dei passada sobre corrente elétrica? Isso é um modelo, pessoal. Não é que saia uma corrente elétrica ali correndo, pois os elétrons já estão ali dentro e eles vão começar a passar. Então assim, ó, eu vejo que essa corrente elétrica, ela passa por esses resistores. E como eu vejo que quando ela chega nesse pontinho aqui, ela só tem um caminho para seguir, e quando chega aqui em cima só pode ir para a direita, essa corrente elétrica que passa em todos esses meus resistores, que estão associados em série, é a mesma, tá? E a principal característica para tu descobrir se é um circuito em série ou não é,
se passar a mesma corrente elétrica, ou seja, faz uma idealização que a corrente elétrica é uma setinha, se ela tiver um caminho só e ela passar por todos os resistores, está caracterizada uma associação em série. Certo? Não existe uma prova de vestibular ou qualquer concurso que envolva isso que não cobre esse circuito. Tá? Então assim, agora com meus poderes de filmagem, aqui vai aparecer mais algumas informações que vai ser necessário para mim. Tá? Então preste atenção. Mas então voltamos agora para os nossos poderes de filmagem, né, pessoal? Desenhei o mesmo circuito que eu tinha colocado aqui no lado esquerdo do vídeo de vocês e eu vou começar a analisar os componentes do circuito. Então assim, ó, estou falando de um circuito em série, principal característica aqui, sai uma corrente elétrica que eu vou desenhar aqui com esse símbolo de preto. Essa corrente elétrica eu vou chamar de total, ou seja, a corrente total que a minha fonte faz ordenar os elétrons ali, ok? Essa corrente total eu verifico que é a mesma que passa nesses quaisquer pontos, né, que eu estou analisando no meu circuito. Então, olhando desse lado, a principal característica que eu vejo de um circuito em série é que essa corrente que passa em todos os resistores, elas têm que ser iguais, tá? Então, preenchendo aqui a corrente total, eu vou chamar I1 pela corrente que passa em um resistor, que eu vou chamar de R1, tá? E I2, um que vai passar em R2, e assim por diante. Eu verifico que em um circuito em série, a corrente elétrica é igual em todos os resistores, certo? Se eu for analisar essa situação, um outro componente que é muito interessante, a chamada resistência equivalente. O que significa isso? Significa o quê? Eu pego esse circuito que eu desenhei aqui e eu tento montar ele com um resistor. Um resistor que tenha a resistência equivalente desses dois. Tá? Olhando isso de uma maneira mais simples, eu vejo o quê? Ficou um pouquinho apagado aqui, que eu deixei mais bagaceiro o desenho, mas não importa. Se eu pegasse e juntasse esse resistor de 4 ohms com o de 6 ohms, tu não nota que essa dificuldade ou essa resistência, ela não estaria se somando esse 4 ohms com esse de 6 ohms? Sim, né? Então, intuitivamente, se eu fosse analisar a resistência equivalente desse circuito, é pegar esses dois resistores e transformar em um. De uma maneira algébrica ou matemática, eu simplesmente vou pegar esse 4 ohms e somar com 6 ohms, né? E eu vou notar o seguinte, se eu fosse desenhar um circuitinho equivalente, seria a mesma tensão que eu coloquei aqui de 150 volts, lembra dos nomes que nós temos, né? Pode ser tensão, diferença de potencial ou erroneamente chamado de voltagem. Então vai ser a mesma fonte de tensão ligada em apenas um resistor, que será o resistor equivalente desses meus dois resistores. Então, essa resistência equivalente vai ser igual à soma desses dois resistores. Então eu vou ver o que? Vai ser o valor de 4 mais 6, e essa resistência equivalente vai ser no valor de 10 ohms. Ou seja, esse circuito que antes estava sendo construído com dois resistores, ele é equivalente a esse aqui com o valor de 10 ohms. Ok? Completando isso aqui, se eu estiver falando de um circuito em série, eu simplesmente vou pegar e vou somar o valor dos meus resistores, o valor de resistência de cada resistor. Eu estou colocando R1, R2, R3, tá? Para colocar que é de uma maneira genérica. Se tiver 66 resistores, tu vai somar o valor de todos. Ok? Só que assim, pessoal, como eu disse, é interessante que tu tenha visto a aula de Lei de Ohm que eu gravei, né, que está aqui no site. Então, se eu estiver interessado em saber quanto que vale a corrente elétrica total, o que eu vou analisar? Eu vou analisar esse circuito depois que eu descobrir a resistência equivalente dele e eu vou utilizar aquela famosa equação que é a consequência da Lei de Ohm. Se eu for analisar aqui, eu tenho a tensão total da fonte, que é no valor de 150 volts, né? E aqui eu vou ter a resistência equivalente desse circuito, que foi no valor de 10 ohms. Então, lembrando, né, essa parte de Lei de Ohm, tu tem que assistir a aula que vai ficar bem mais fácil de tu analisar. Lembra, a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, que eu estou analisando no lugar. Em alguns concursos vestibulares, eles referem a tensão ou a diferença de potencial como V, tá? Aqui eu estou colocando como U. Então, o total, se eu estou falando da diferença de potencial total, eu tenho obrigatoriamente, né, que olhar a resistência equivalente total. E claro, eu terei a corrente elétrica total. Claro, como eu estou falando de um circuito em série, ela vai ser igual em todos os meus resistores. Então, se essa tensão total é no valor de 150 volts, será 150 igual a resistência equivalente que é no valor de 10, e a corrente total vai ser aqui. Se eu fosse fazer a parte algébrica disso, o 10 vai passar dividindo e eu terei 150 volts dividido por 10.
cortando, eu terei uma corrente elétrica de 15 amperes. Ou seja, essa corrente elétrica que passa nesse meu resistor vale 15 amperes. Entendido? Só que eu preciso analisar também a tensão total do meu circuito, tá? Então assim, ó, se eu for analisar a tensão total do meu circuito, eu vou redesenhar ele aqui de novo, tá? Só que não vou desenhar ele com resistência equivalente, vou desenhar ele da primeira situação. Então assim, ó, vai estar o resistor R1 aqui em cima e mais do lado vai ter o resistor R2, tá? O que eu estou analisando disso? Quem é que está me dando a energia para colocar esses elétrons para se moverem? Bom, eu vejo que é a fonte que tem o valor de 150, opa, preciso do apagador aqui, no valor de 150 volts. Então, essa é a diferença de potencial associada a todo o meu circuito. Então, pessoal, se eu estou analisando a relação da corrente elétrica, entre esse ponto e esse, não tem uma corrente elétrica passando? Sim, se existe uma corrente elétrica passando, obrigatoriamente eu preciso ter uma diferença de potencial entre esses dois pontos. E se eu lembrar da consequência da lei de Ohm, eu posso calcular essa tensão pelo produto da resistência R1 vezes a corrente que está passando ali. Por ser um circuito em série, eu vejo que todas as correntes elétricas têm a mesma intensidade. Então eu vou colocar vezes I total aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial associada a esse resistor R1 que está aqui representado. Assim como, se eu for analisar esse ponto e esse aqui embaixo, também passa uma corrente elétrica ali. Se tem uma corrente elétrica passando entre aqueles dois pontos, eu também tenho uma diferença de potencial, o 2 associado àquele resistor. Que se eu fosse lembrar da consequência da lei de Ohm, vai ser o quê? A resistência desse resistor vezes a corrente. Por que eu estou colocando corrente total? Porque eu já falei algumas vezes, né? Por ser um circuito em série, a corrente é igual em todos. Então assim, ó, como quem não quer nada, vamos fazer o seguinte. Quanto que vai ser esse produto? Quanto que vai ser a tensão associada a esse resistor R1? Lembrando, se esse resistor R1 tem um valor de 4 ohms, vai ser 4, né, vezes a corrente que eu achei, que vai ser igual a quanto? 15 amperes. Se eu for fazer esse produto de 4 vezes 15, vai ser um valor de 60 volts. Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial associada a 60 volts naquele resistor R1. Fazendo a mesma coisa para a tensão U2, tensão U2 vai ser o quê? A resistência R2 vezes a corrente, né? Então, olhando para cá, essa resistência R2 vai ser no valor de quanto? Vai ser no valor de 6, certo? Vezes 15, ok? Então, se eu for calcular essa relação aí, que vai ser 6 vezes 50, vai ser no valor de quanto? De 90 volts. Então, 6 vezes 15 vai ser igual a 90 volts. Mas olha que interessante, se eu pegar esse 60 e somar com 90, vai me dar quanto essa soma? Ó, 60 volts mais 90 volts vai dar exatamente o quê? 150 volts. Olha que interessante, gurizada. Se eu fosse analisar essa diferença de potencial total antes do meu circuito, era 150 volts. Se eu pegar a diferença de potencial U1, que deu 60 volts, e a diferença de potencial U2, que deu 90 volts, se eu somar as duas, dá o quê? A tensão total da minha fonte. Lembra daquela máxima de Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu for fazer a soma das tensões de cada resistor, pessoal, vai me dar a tensão total que a fonte está me dando. E é uma coisa bem lógica, né? Se eu fosse ver se é a fonte que está me dando essa diferença de potencial, se eu somar todas as diferenças de potenciais, tem que dar a tensão total ou diferença de potencial total da fonte. Certo? Entendido isso? Uma aplicação da gente analisar isso, né, pessoal, é o seguinte. Quando nós temos aparelhos que eles foram feitos para funcionar em 110 volts e tu quiser levar ele para um lugar que é 220 volts, simplesmente tu associando um resistor tu poderia mudar isso, tá? Então, a nossa aula de circuito em série fica por aqui, né? Fiquem prestando atenção bastante nas nossas próximas aulas, assistem a aula de lei de Ohm que eu falei, mas pessoal, nunca se esqueçam, né? Que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau. Coradas. Me ajuda, Jean. Me ajuda. Não, vamos lá. Então tá, gurizada, nossa aula de associação de resistores fica por aí, né? Fiquem atentos nas próximas aulas que teremos sobre isso. Eu agradeço a todos por curtirem e compartilharem, né? Um